Hoje nós vamos conversar sobre emprego, formação profissional, qualificação e ensino superior. Como os pais das novas gerações estão lidando com a questão da formação dos seus filhos e essas relações de tempo e de obrigações para tentar formá-los para o mercado de trabalho. Uma realidade que há 10, 20 anos mudava o perfil, inclusive, da entrada do chamado primeiro emprego, que 12, 14 anos, hoje é o menor aprendiz, com algumas restrições no mercado, inclusive de inserção desse jovem. E a formação após o ciclo superior, como o mercado está absorvendo jovens com menor experiência, mas com formação de graduação diferente daqueles jovens das outras gerações. Para falar sobre isso, está conosco no estúdio da TV Câmara a consultora de gestão de pessoas e comportamento urbano, Alexandra Fabbri. Nós vamos falar sobre famílias, pais e filhos, mercado e relações do dia a dia. Vou começar com a questão da mudança do perfil do primeiro emprego. Quem eram os filhos ou quem são os filhos dos seus e dos nossos pais e da gente mesmo, da nossa geração de 20 e 30 anos, sim, comparando com os jovens que a gente apelida até como modismos do mercado de trabalho, às vezes da geração Y, a geração Z da atual. Bom, Nelson, o jovem, o perfil desse jovem, né, que vem para o mercado de trabalho, ele começa realmente mais tardiamente, né? Então, o primeiro emprego, né, o chamado primeiro emprego, que antes ocorria, né, na nossa geração, na chamada geração X aí, muitas vezes com 14, com 13, 14 anos, então ele tinha essa experiência, a faculdade ia ser feita um pouquinho mais para frente, ele fazia, muitas vezes quando ele faz a faculdade, ele também se preocupava em estar no mercado, né? Começava, nem que fosse no emprego da sorveteria do lado, isso era incentivado, né? Começar o primeiro emprego cedo. Hoje a gente tem uma realidade diferente. Hoje o incentivo, o primeiro emprego, ele acontece tardiamente, porque o jovem primeiro é incentivado a fazer um curso universitário, e ele chega para o mercado normalmente lá com seus 22, 23 anos, e tem a sua primeira experiência, ele tem a bagagem teórica universitária, como você disse, melhor do que a nossa geração, quando ia para o primeiro emprego, que não tinha experiência alguma, mas ele não tem a experiência anterior de ter trabalhado, de saber o que é uma empresa, de saber o que é um emprego, de obedecer às regras dentro do mercado de trabalho. Dentro dessa relação comportamental e cultural das gerações anteriores, tem o ingrediente de ajudar na renda e depois de incentivo a aprender alguma coisa mesmo? Disciplina dos pais? Eu acho assim, que nós mudamos essa questão no seguinte sentido. Eu acho que a geração X, eu acho que é um pensamento mais ou menos assim, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, né? E aí a gente acabou pecando pelo exagero, eu acredito, né? Porque isso teve consequências. Então, olha, eu vou fazer de tudo para o meu filho ter estudos, e ele não vai começar a trabalhar cedo, porque ele tem que se concentrar, né? Nos seus estudos, na sua formação. Então, à medida que eu poupo e acho que isso eu estou fazendo um bem, ele entra para o mercado tardiamente, mas com a bagagem, mas sem a maturidade. É aquilo do não quero que eles passem por aquilo que eu passei? Exatamente. E como se as nossas experiências negativas, elas fossem negativas, não, como se trabalhar fosse uma experiência negativa, como se trabalhar fosse algo ruim, que você... Então, assim, aquela questão, os pais muitas vezes têm aquele negócio, né? Meu filho não vai sofrer o que eu sofri, eu vou dar do bom e do melhor. Só que foi você ter sofrido, foi você muitas vezes ter arregaçado as mangas e começado cedo, que fez de você, o que você as características positivas. Mas a gente acha que muitas vezes que tem que poupar, que os filhos não precisam ter sofrimento, não precisam ter frustrações. E a vida é feita de frustrações, de momentos que ele vai precisar lidar com isso. Não adianta os pais quererem poupar, criar essa redoma aí, porque uma hora ou outra ele vai sair. Tem algum ingrediente de compensação emocional nisso? Eu acredito que muito. Nós vivemos um contexto em que a mulher foi para o mercado de trabalho, junto com o homem. O tempo que a família disponibiliza para o filho hoje é muito mais curto, porque você tem tanto o pai quanto a mãe no mercado de trabalho. E esse tempo que sobra de convívio, ele vem carregado essa falta de tempo vem carregada com uma culpa.
Porque, queira ou não, nós mulheres, até falo por mim, nós mulheres, nós assumimos esses papéis, mas não deixamos de ter os outros. E sempre, até aquele instinto, poxa, eu tinha que estar ali também. Eu quero estar no mercado, mas eu também tinha que estar ali me doando, eu tinha que dar o meu tempo. E aí você entra, se você não tomar cuidado, se os pais não tomarem cuidado, eles entram numa questão que assim, então eu não tenho tempo para doar, mas então eu vou compensar com o ter. Aí você substitui o ser pelo ter. Então, olha, eu vou te dar do bom e do melhor, você vai ter isso, você vai ter aquilo. É uma forma de compensação, de poupar o sofrimento, as frustrações, mas na verdade é uma compensação de uma culpa por não estar conseguindo estar ali, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, estar ali com ele e... A relação da questão da compensação emocional e desses fatores dos pais dessa geração com os seus filhos criou essa realidade. A formação superior sem a experiência acaba se transformando num elemento a ser analisado pelo mercado nesse momento, então? Muito, porque assim, é claro que os estudos, o conhecimento é imprescindível, não tenha dúvida, mas ele não é muito linkado com a realidade do mercado. Então você vê a faculdade, mesmo que você vai escolher uma determinada área, mas você vai ver uma pincelada de várias coisas, mas nada muito específico. Você não tem a prática. O mercado lá fora, ele exige uma série de outras coisas. E aí, o que acontece? Você não tendo essa experiência dos primeiros empregos anteriores, de saber mesmo, experiências comportamentais, de saber que você tem que seguir regras, que você tem que se frustrar para você... Disciplinas, rotinas. E aí ele entra, porque muitos cursos universitários até incentivam a grandiosidade, você é isso, você é aquilo, mas você não é nada a hora que você se forma ainda, você vai se construir no mercado de trabalho com a sua experiência. Mas o jovem chega achando que é superior, porque ele não teve a experiência do mercado, ele só teve o conceito que foi colocado na universidade. E aí ele vai com o pique total, Então, assim, aquela piadinha, onde aqui meu currículo, como que eu faço para ser o presidente? Tem uma piadinha dessa, É mais ou menos isso. E aí ele se frustra, porque ele tem que começar lá de baixo, ele tem que entender o funcionamento. Se a realidade é essa, por essa série de fatores que nós estamos conversando, vou pegar um apontamento com um parêntese aqui. A universidade, a faculdade, tem que rever o seu papel, então, também, do ponto de vista não só da formação da sua grade curricular, mas da relação com o mercado na formação desses jovens? Eu acredito que muito, muito. Eu vivencio isso todos os dias nas empresas, e você, mesmo universidades conceituadas, você percebe que o jovem vai, mas a realidade do mercado, do que é trabalhar, sabe, Nelson? É uma coisa assim, porque parece que eu estou falando algo muito, não, o que é trabalhar, o que é a disciplina do trabalho, o que é o comportamento diante disso, isso está muito, precisa muito ser revisto dentro das universidades, porque assim, o empresário, ele deixa de ele não tem se importado tanto com a parte técnica, Eu ouço isso muito. Não tem problema, a parte técnica eu ensino, isso não tem problema. Pelo amor de Deus, me traz uma pessoa com comportamento adequado. Eu ia perguntar sobre essa questão da agonia do empresariado, que está precisando dessa força de trabalho, precisa da formação, até reconhece, imagino, o eixo da necessidade da formação, do conteúdo, mas fala, eu preciso ensinar ele a essas rotinas aqui. Sim, Eles mostram essa agonia nessa relação? Mostram, porque assim, essa parte comportamental do jovem, da geração chamada geração Y, a geração Z, é uma parte tem algumas características comportamentais que são peculiares, próprias que tem como pano de fundo todo esse avanço tecnológico, o contexto mundial que nós passamos. Então, eles são mais acelerados, mais imediatistas, eles não têm aquela coisa, e tem coisas, e isso não são só coisas, não são coisas só negativas, tem uma série de coisas positivas. Então, mais que você coloca na balança na empresa, no mercado de trabalho, você tem que trabalhar. Por exemplo, a chamada geração X, a nossa geração, para você mudar de emprego, para você dar um passo diferente, você pensava muito, você ponderava. Esse jovem não. O jovem ele não tem medo de arriscar. Não deu certo, ele não tem a mínima... não tem aquele peso na consciência, mas eu vou recomeçar? Não, ele se arrisca muito mais. Isso, de um lado, é bom,
mas de outro, ele não tolera muito a frustração, quase nada. Então, eu brinco, né? Às vezes para você chegar, eu brinco que quando está no caldinho da fruta, eles suportam. Na hora que chega no carocinho, já não quer mais, né? E às vezes tem uma castanha linda dentro daquele caroço, mas não suporta aquela situação. Então, assim, esse não suportar, não ter medo, não se arriscar, faz com que muitas vezes eles não amadureçam dentro de uma própria função, para depois passar para uma outra. Não se dão esse tempo, inclusive? Não se dão esse tempo. E isso é muito complicado para o empresário, né? Porque você está ali, você escolhe, você capacita, e de repente ele não suporta a frustração, não suporta, ele quer o bom e o melhor, ele quer, né, o destaque, o sucesso. Essa ideia de sucesso é muito vendida, muito massacrada, né, na mídia de uma forma geral. Então, assim, ele entra, eu quero sucesso, se eu não tenho sucesso eu vou procurar lá, então e isso é visto como falta de comprometimento, né? Aí, já que tem a relação dos empresários, que também são pais, e dos pais, vamos começar pelos pais primeiro. Como eles podem lidar com isso ou minimizar esses efeitos? Eu acredito que, primeiro, se isentando de culpa. Começa por aí, porque a relação com o filho, ela não precisa ter quantidade, ela precisa ter qualidade. Você pode ficar, a mulher pode ser uma dona de casa e ficar 24 horas com o filho e não ter um olhar para ele por 10 minutos. Está lá fazendo os afazeres e não consegue notar, não consegue dar o amor e o afeto. Ao mesmo tempo, a mulher pode trabalhar, ter 10 minutos com o filho por dia, mas aqueles 10 minutos ela está de corpo e alma. Então, não interessa a quantidade, interessa a qualidade da relação. Então, primeiro, os pais precisam repensar isso daí, se isentar de culpa. Não tenho quantidade, mas quando eu tiver o momento com o meu filho, eu vou ter qualidade. E aí você troca a culpa por essa qualidade e trabalha essa relação de uma forma mais afetiva e tudo mais. E não tendo a culpa, eu não preciso fazer compensação. E nunca esquecer que o meu filho, ele não precisa o ter. Ele precisa sim, claro, de condições boas, se eu puder dar tudo, mas não é isso que tem que ser a formação. A gente tem que se concentrar em ser. Porque é isso que ele vai levar. Se você palpar o seu filho, ele precisa ter isso, ele precisa ter aquilo, ele precisa ter... Não, ele até precisa ter algumas coisas, ele até mais por necessidades, enfim, mas não é isso a base o ser humano tem que ser pautado no ser, e nós pais devemos incentivar isso. Feito esse ajuste emocional, você diria que como experiência de olhar para o passado e para tentar identificar eventuais virtudes dessa relação, tentar alguma experiência de trabalho com estágio ou primeiro emprego ajuda ou não é o caso? Eu acredito que muito. Eu acho que e os pais devem incentivar isso. Ele só vai estudar, mas acredite que o estágio, o emprego, ele não está tirando o tempo de estudo. Muito pelo contrário, os estágios eles são de 6 horas normalmente, às vezes 4 horas. Então, o jovem arrumar um estágio junto com o estudo, nem que ele não tire a melhor nota na faculdade, mas que ele está aprendendo ali, você pode ter certeza que está complementando a formação dele, e não só a formação acadêmica, mas a formação pessoal mesmo, o desenvolvimento dele como pessoa. Então não é negativo ele ter essa experiência. Eu acho que ele tem que mudar esse olhar em relação a isso. É uma experiência positiva. Mesmo, ele não precisa ser o melhor aluno e aquela questão, mas ele não vai ter tempo para estudar. Olha, quanto mais atividade a gente tem, mais tempo a gente arruma. E o que você fala para os empresários que estão aflitos lá, chegando na sua consultoria, dizendo, olha, eu preciso lidar a essa realidade, o maior número está desses, o que eu faço? Eu tenho um cartucho bom na mão, mas ele não conhece rotinas, como a gente estava comentando. Na verdade, o que eu falo para o empresário é assim, não adianta a gente se revoltar e falar que, olha, eu não vou pôr o jovem, então, não vou contratar, eu só quero acima de 30, 40 anos. Uma hora você vai ter que contratar, vai esgotar as pessoas nesse contexto, você vai ter que pegar o jovem. Então, assim, não é uma realidade, não dá para fugir, a gente tem que se adaptar. E esse jovem, apesar dele ter todas essas características, ele tem uma série de características positivas,
Porque todas as características que ao mesmo tempo comprometem, elas também têm um fundo positivo. E eu tento mostrar para esse empresário que essas características positivas, para trabalhar com esse jovem essas características positivas e ajudar no processo de amadurecimento dele. Na verdade, a empresa o que eu incentivo é o empresário a primeiro eu explico como é o funcionamento, por que que acontece esse conflito aí de gerações, para que ele se entenda e se acalme. Então esse é o primeiro passo. Claro. Primeiro você precisa entender como se situar. Se situar. Para não ficar revoltado e aceitar a realidade e ver como que eu posso me adaptar. O segundo passo é explicar que é um processo de educação que o empresário tem que fazer. Então, como ele não vem amadurecido, o empresário tem que ter a paciência desse amadurecimento, certo? De conscientizar, de trazer esse amadurecimento para o jovem. Então, incentivar a trazer, porque ele tem uma característica positiva, o jovem, porque ele é muito sincero. Se você diferente, eu brinco assim que a nossa geração, a geração X, como ela era muito cautelosa, tinha muito medo de arriscar, tudo, ela engolia os sacos, assim, você não sabia muito, né? Você não sabia muito bem se a pessoa está gostando ou não, ela não verbalizava tanto, era mais, tinha esse medo, esse receio. O jovem não, ele não tem medo de falar, ele não tem muito e ele é muito sincero, mas essa sinceridade, se bem canalizada, você tem uma fidelização dele, porque se ele gosta, se ele não gosta, ele expressa a sua insatisfação. Você estava falando sobre um ingrediente aqui que envolve uma outra questão que, como leigo no dia a dia, a gente não presta atenção, porque não lida com ele, como é complexa as relações de mercado e trabalho, que são relações de vida. Não basta ter um bom capital de giro, descobrir um bom nicho de mercado para montar uma empresa. Tem que saber entender esses horizontes todos, como quem são essas pessoas. Aliás, a gente lida com pessoas. Né? Cada vez mais. Então, assim, eu brinco que nós estávamos na era do marketing, né? Tudo para o mercado. Eu lembro quando na época que eu fiz faculdade, todo mundo queria ia para a área de marketing. Né? Tem que aprender como formar boas frases, produtos, campanhas. Isso, todo mundo. Só eu que fui para a área de pessoas. Ninguém gostava, né? Eu fui para a parte de pessoas e hoje eu vejo que o grande elemento, nós estamos mudando. Sim, claro, o mercado, sem dúvida, mas existe uma preocupação total com o público interno, né? Com esse cliente interno, com essas pessoas, porque as pessoas estão mudando. O mercado de trabalho está mudando, as oportunidades, o desenvolvimento, a forma de pensar. Ufa, que o mercado está olhando para a relação humana. Mesmo que seja por necessidade, sim. Mas está olhando. Então, ou você... É o que eu falo para o empresário. Não adianta espernear, não adianta ficar bravo. É a realidade. Então, como que eu vou trabalhar a realidade? E eu tenho experiências muito positivas, que quando esse jovem, você consegue fazer um vínculo com ele, né? E como ele é muito sincero, você tem que jogar mesmo muito claro as regras. Olha, isso é assim, eu preciso disso, para chegar aqui você tem que fazer assim. Entendeu? É um processo de educação e paciência ali. Então, você vai fazer? Eu preciso disso de você. Isso daqui, então é uma troca. E quando ele vê que essa troca é real, que você não está enganando, que é uma coisa... Você cria um vínculo muito bacana, porque ele é transparente, você percebe esse vínculo fácil. E aí você acaba tendo um comprometimento, um desenvolvimento, uma fidelização muito bacana. Agora, isso me vem um raciocínio aqui de tentar enxergar outra ponta, então. Se esses jovens estão amadurecendo num outro estágio de faixa etária, por essas razões que a gente comentou, é só por uma questão de conceito, para aproveitar a sua experiência com o dia a dia. Existe a ideia do velho para o mercado de trabalho ainda arraigado ou não? Depois de 40, depois de 45? Muito pelo contrário. Assim, pelo menos a realidade que eu vejo, ele está sendo bem valorizado. Isso tenha mudado por conta disso. Por conta disso. A falta de paciência com o jovem, que vem aí, imediatista, tudo. Pelo amor, me arruma alguém, com mais de 30, mais de 40 anos. Coisa que antigamente a gente ouvia falar, nossa, depois dos 40 você não se encaixa no mercado. A experiência que eu tenho, as experiências que eu tenho é o contrário. Até porque a expectativa de vida com as mudanças de comportamento devem ter gerado essa mudança de perfil em relação ao empresário mesmo.
Exatamente. Sandra, muito obrigado por você ter conversado sobre o mercado de trabalho. A gente está falando sobre mercado, emprego, organizações e serviços e produção aqui. A gente está falando sobre relações de vida, o que é mais importante, de conversar um pouco com os pais e com os filhos para essas percepções que estão fora do nosso mundo leigo no dia a dia. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com você nesse momento. Hoje nós conversamos sobre pais e filhos, e você que é pai, está com o seu menino entrando na faculdade, pense na questão da compensação emocional, naquela falta de tempo, como a Alessandra comentou com a gente. Bota ele no estágio, não vai fazer mal não, vai fazer bem. Depois ele vai estar um pouquinho mais preparado para enfrentar as primeiras rotinas do mercado de trabalho, não é nem uma escravidão.